queridíssimo cirurgião vascular, doutor Carlos Bessa. A gente introduziu. Foi com água na boca, doutor? Oba, muito bom, né? Almoço, né? Essa hora da fominha, uma sobremesa gostosa no meio da semana é sempre muito bom. Mas o nosso assunto de hoje é formigamento. São tantas as causas que vocês vão se surpreender e a gente vai contar cada uma delas. Mas pra gente abrir o nosso papo, hoje, doutor, o que é considerado, então, na medicina, formigamento? O que está acontecendo no corpo quando a gente tem essa sensação? Essa situação, Carol, pode ocorrer sem ter uma doença. Tá? É o que a maioria das pessoas já experimentaram. Você está sentada, você coloca uma perna por cima da outra, você fica naquela posição uns minutos, de repente você começa a sentir formigar. Formigamento é uma alteração da sensibilidade. Tá? E, na verdade, essas sensações, formigamento e dormência, é um mecanismo de defesa do próprio organismo. Tá. Não sei se você já soube de alguma pessoa que dormiu em cima do braço. Sim. E talvez tenha acontecido até com você. Muitas vezes. Você acorda com o braço adormecido. O teu cérebro, que você estava dormindo, ele te acordou porque os nervos enviaram para o cérebro a sensação que está formigando o braço. Tá. E por que isso é tão importante? Porque você acordou, você sai daquela posição que você estava comprimindo o nervo e estava gerando formigamento. Se você não acordasse, você ficasse algumas horas fazendo uma compressão sobre um nervo importante, um nervo motor, você poderia ter uma lesão do nervo. Puxa! Entendeu? Então, na verdade, sentir o formigamento e sentir o adormecimento é um mecanismo de defesa do organismo. Tá, é que aquilo está sendo ali pressionado, alguma coisa está acontecendo. Às vezes é uma pressão leve, por exemplo, você está sentada durante um período prolongado e você começa a sentir um formigamento nos dedos do pé. E esse formigamento pode subir até para a perna. O que você faz imediatamente? Você muda de posição. Porque você está, embora seja algo leve, você está exercendo uma compressão sobre um nervo. Entendi. Entendeu? Olha só que interessante. Mas isso a gente está falando esporadicamente. Não tem problema. Mas muitos formigamentos e dormências podem estar associados a doenças importantes, né? Que a gente vai começar com uma. Hérnia de disco, nosso primeiro, uma das causas, então. Essa geral que você falou que a maioria sente... Não é uma doença. Não é uma doença. Pode acontecer exatamente por essa falta, você está ali postural, postural. Né? Tá. Agora, a hérnia de disco não, né? E aí? A hérnia de disco, ela, na verdade, para as pessoas entenderem, a coluna vertebral, ela é óssea, tá? E por que existe a coluna vertebral? Para proteger a medula, que é o sistema nervoso. E entre as vértebras existe um amortecedor, tá? Um amortecedor. Cada vértebra, entre uma e outra, tem esse amortecedor. A hérnia de disco, na verdade, ocorre quando o anel fibroso, que está envolvendo o amortecedor, que é tipo uma gelatina, ele se rompe. E aí, aquela gelatina que está dentro do anel fibroso, ela começa a sair. Tá vendo que ela está saindo aqui? E como a coluna, ela solta os nervos, não só para os membros, solta os nervos também para o intestino, para o estômago. Todo o nosso corpo, ele é inervado, Carol. Não é só a parte periférica. Tá. Então, o que acontece? Ó, aqui tem uma raiz nervosa que está saindo da medula, tá? O anel fibroso. E a gelatina que está dentro do anel fibroso. Tá. Quando ocorre uma ruptura desse anel fibroso, essa gelatina ela faz uma protusão, e essa protusão pode comprimir o nervo. Dependendo do nervo que comprime, aparecem os sintomas. Se for na coluna cervical, os sintomas vão ser para o membro superior. Tá. Se for na coluna lombar, os sintomas vão ser para o membro inferior. A gente tem, inclusive, um vídeo para ilustrar, e eu até vou te perguntando enquanto a gente passa aí. Isso acontece... Aí, assim, a causa da hérnia de disco já é um outro assunto, que é até um desgaste, muitas vezes, e até má postura, ou um exercício errado. Isso. Né? A gente vê pessoas pegando, levantamento de peso. Sem os devidos cuidados, né? Pode gerar uma sobrecarga na coluna e romper esse anel fibroso. Tem jovens que têm hérnia de disco lombar por musculação, né? Então, nesse caso, doutor, aí, olha só que interessante, a gente tem o problema da hérnia de disco que pode causar uma dor intensa. Pode, tá rompendo, né, o anel fibroso que envolve, né, essa gelatina e ele começa a infiltrar por esse orifício, né? Aí tem vários tipos de hérnia. Você pode ter só uma protusão,
que aí não comprime propriamente, e você pode extravasar e comprimir o nervo, ó. Aí quando tu comprime o nervo, vem os sintomas. Ah, se você tiver só a hérnia de disco, mas só uma ainda protusão, assim... Não... Você pode sentir uma dor localizada, Entendi. mas não tem sintomas periféricos, né? Ok. Mas os sintomas periféricos, eles vão desde dormência, formigamento nos dedos do pé, formigamento na coxa, até diminuição de força. Dependendo do grau da compressão, Carol, você pode perder força na perna, você pode ter dificuldade de andar. São os casos mais graves. Tá. Muita gente acha assim, hérnia de disco igual cirurgia. Na verdade, 95% das hérnias de disco lombar são tratadas clinicamente. Jura? Juro. A cirurgia é uma minoria dos casos. Você tem que, na verdade, fortalecer essa musculatura paravertebral, que está do lado da coluna, para você afastar a vértebra e diminuir a compressão sobre o nervo. E fazer aí uma proteção com o músculo. Existe vários tipos de tratamento, né? Tá vendo aqui a gelatina comprimindo o nervo, né? Agora, na medida que existe a musculatura que está do lado da coluna, na medida que você fortalece essa musculatura, você consegue diminuir essa compressão que essa gelatina está exercendo sobre o nervo. Agora, te pergunto, doutora, a gente ainda vai falar das outras causas, mas quando a gente tem um problema até da hérnia de disco que leva a pessoa, você acha que num primeiro momento o formigamento acaba chamando a atenção ou a dor ainda é mais intensa? E a dor vem exatamente junto com o formigamento? Depende do grau da compressão, né? Se é uma compressão leve, os sintomas são leves. Pode ser um formigamento, um adormecimento. Quando a gente falou daquele caso que adormece o braço, adormece a perna, sem ser uma doença, isso é uma coisa esporádica. Aqui não. Aqui a pessoa tem um formigamento frequente, predominante. Frequente. E se esse sintoma é frequente, formigamento e dormência, ela deve procurar ajuda médica para fazer o diagnóstico. Eu sou cirurgião vascular. Sim. No meu consultório, todo dia eu recebo pacientes com formigamento de extremidade que estão indo lá porque estão com problema na circulação, porque a mão está adormecida, porque a perna está adormecida. Então a gente acaba... Você descobre outra coisa. Como a gente lida com isso há 30 anos, você acaba orientando essas pessoas que esse formigamento, na grande maioria dos casos, Carol, não tem nada a ver com a circulação. Entendi. Tá? Eu recebo perguntas de várias partes. Que minha coxa está adormecida, estou sem circulação na perna. Porque, na verdade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, formigamento é igual falta de circulação. E é nervo. Mais de 97%, 98% dos casos está ligado aos nervos periféricos ou a doenças metabólicas. Por exemplo, diabetes. Que é o nosso próximo tema, que entra no próximo item. Só até para a gente fechar esse primeiro, que é da hérnia de disco, uma curiosidade, que eu acho que as pessoas hoje acabam fazendo isso com frequência quando sentem dores. Um anti-inflamatório, por exemplo, mascara isso aqui? Veja bem, Carol, se tá ocorrendo uma compressão... esse trauma da compressão gera uma inflamação no nervo. Se você tomar um anti-inflamatório, vai aliviar, tá? Sintomaticamente. Porém, mas assim, você tem que, na verdade, assim, fazer o diagnóstico. Claro, né? Se é uma coisa importante, por exemplo, se você vai levantar e não consegue andar, se você está se arrastando, isso é uma coisa que está persistindo, você deve procurar ajuda. Sem dúvida. Né? Não, e eu quis tocar nesse assunto até porque isso já deve ter acontecido com muita gente. Quem quiser, inclusive, escrever pra gente no @VocêBonitaTV contando que já se medicou dessa forma, você tem lá um anti-inflamatório, fala, hoje eu tenho que trabalhar. O que você vai fazer? Você vai lá, toma e tal. E o negócio volta. Então, assim, pode dar uma mascarada momentânea, mas o quadro não muda, tem que procurar o tratamento. Isso, e sempre e não ter medo, assim, eu descobri que eu tenho uma hérnia de disco, eu vou ter que ser operada. Na maioria dos casos, não é tratamento cirúrgico. Perfeito. Tratamento é clínico, né? Vamos para o próximo tema, que inclui, então, diabetes. E, bom, que a gente sempre escuta aqui, né, dos nossos convidados, os endocrinologistas, é que o número tem aumentado muito de diabetes. E entra nessa neuropatia diabética. O que acontece nesse caso? Na verdade, assim, o diabético de longa data, assim, o diabético já é diabético há 10 anos, 15 anos, quase todos desenvolvem neuropatia. Tá. O que é essa neuropatia? São alterações que ocorrem nos nervos periféricos em função da doença. Tá. Em função da doença, tá? Para as pessoas entenderem, a diabetes, ela afeta os vasos e afeta os nervos, mas ela afeta principalmente os vasos microscópicos, chamada microangiopatia. Tá. Por isso que é tão importante
pessoas diabéticas, como elas têm essa alteração dos nervos, elas têm diminuição de sensibilidade. Então, se, por exemplo, nós aqui, se a gente vai para a praia, tá aquela areia quente, torrando lá, a gente sente que está quente e sai correndo. Um diabético, ele pode colocar o pé naquela areia extremamente quente e ele sentir menos. Dá para mim andar. E ele vai andando na areia quente porque ele tem neuropatia. E isso pode formar uma bolha, uma queimadura. Como ele tem alteração também na microcirculação, por causa da diabetes, isso pode gerar uma infecção no pé dele. E essa infecção pode infiltrar, comprometer o pé e levar ele a uma amputação. Olha isso. Então a gente orienta as pessoas diabéticas, elas não devem andar descalço. Sempre devem andar protegidos, com um calçado. Porque elas têm sensibilidade diminuída. E elas podem machucar o pé e não perceber, não sentir, ou formar uma bolha, e isso gerar uma infecção e gerar uma complicação grave. Agora, doutor, por que isso acontece, então, no caso, quem tem diabetes? Se a diabetes, então, está controlada, como a gente diz... Mesmo controlada. Mesmo controlada, acaba chegando nos nervos, a doença... Carol, para você entender e as pessoas, assim, a doença é uma doença metabólica, tá? A diabetes afeta o corpo todo. Não é só o problema do açúcar. Não é só o sangue, o pâncreas. Não é só o problema do açúcar estar alto, né? Ela vai gerando alteração, espessamento da parede do vaso, vai alterando a parede do vaso da microcirculação e vai dificultando a chegada do oxigênio e dos nutrientes nos tecidos mais periféricos. Então, assim, como que você tenta minimizar isso no diabético? Primeiro, ele tem que estar com os níveis de açúcar controlado, porque quando o açúcar está muito alto, essas alterações da neuropatia, elas se aceleram. Olha que interessante, então, às vezes nunca tinha abordado por esse outro lado. Às vezes eu pego um paciente que tem lá 280, 300 de glicemia. Não, doutor, eu me sinto bem assim. Já aconteceu, eu falei assim, mas não pode ter 280, 300 de glicemia. Mas se a minha glicose cai muito, eu me sinto mal. É verdade, se você acostuma seu corpo com uma taxa muito alta, mas isso vai gerar alteração no rim, né? Isso é o que mostra. Vai machucar o rim, a diabetes altera o rim. Você sabe que é comum em diabéticos, insulina independente de longa data, ele evolui para insuficiência renal, não é uma coisa rara. Porque faz mais, né? Gente? Vai atacando o rim, né? A nefroesclerose, vai atacando as células de filtração renal, né? Então isso tudo, se a pessoa sabe que isso existe, ela vai tratando e ela pode evitar de chegar numa situação dessa. Que é um formigamento, agora entrando até no nosso assunto, a gente explicou e tal, para entender por que isso acontece, mas no caso do formigamento, ela acaba tendo formigamento com frequência. Muito. É comum, existe até um teste que a gente faz no consultório, é como se fosse um fiozinho de cabelo, assim, que você fala para o paciente fechar os olhos, deitado, e você mexe nos dedos dele e fala, que dedo eu estou mexendo? Quando é um diabético já de longa data, ele não consegue identificar qual dedo você está fazendo o estímulo. Entendi. Tal o grau de neuropatia. Entendeu? Então essas pessoas têm que tomar cuidado. O pé do diabético, ele precisa ser tratado de uma maneira diferente, ele tem que ser mais cuidado na hora de cortar a unha, porque um pequeno ferimento na hora de cortar uma unha pode gerar uma infecção e comprometer o tecido, né? Agora, por exemplo, as pessoas precisam ter inclusive mais cuidado para essa parte de segurança, quando tem, de muitas vezes estarem segurando algo e não sentirem que estão fazendo isso. Ocorre nas mãos, Na verdade, a neuropatia diabética, Carol, olha que coisa interessante, pode afetar a bexiga urinária. A pessoa começar a perder urina e vai investigar, a bexiga dela está neurogênica por causa da diabetes. Não é aquela bexiga caída, é outro problema. Não, ela não consegue esvaziar de maneira adequada. Quando você vai urinar, a sua bexiga contrai para esvaziar a urina. No diabético, ele pode ter alteração no esvaziamento da bexiga. Entendi. É muito comum também no diabético ter alteração sexual nos homens, né? Por causa da neuropatia, afeta os nervos do órgão sexual. Olha só. Aí eles começam a ter problema. Então, quando a gente fala assim da parte toda de nervos, quando a pessoa tem diabetes mesmo que esteja controlada, pode ter manifestação. Precisa ter um cuidado maior. Eles devem ser acompanhados, assim, eu acho importante eles avaliarem a parte vascular, porque é comum doença vascular no diabético, entendeu? Ter um controle com o endocrinologista. Na verdade, assim, não adianta a pessoa fugir. Se
você tem um problema de saúde, tem gente que não gosta de fazer exame porque não quer descobrir nada. Como se isso mudasse alguma coisa, né? É verdade. Se você descobre algo precoce, você trata, você pode passar a sua vida com isso. Sem dúvida. Agora, sem dúvida. Se você tem diabetes e você está cheio de sintoma, você formigamento, sede excessiva, está emagrecendo e você não faz um exame, você não procura uma assistência, às vezes quando você for procurar, você já lesou seu rim, você já lesou a retina, já viu que o diabético perde a visão? Também perde a visão por causa disso. Agora, eu vou colocar uma perguntinha do público e é interessante porque às vezes a gente fala de algum assunto e com todas as explicações e informações que vêm, né, e sempre uma aula do Dr. Bess, por isso que a gente escolheu falar com o vascular, né, mesmo o problema sendo nos nervos, entendam, porque ele pega os casos lá e é ele que você que acaba encaminhando. Existem pessoas, então, que acabam descobrindo um quadro de diabetes porque chegam lá com queixa do próprio formigamento. Não vai, às vezes, Olha achando que está com falta de circulação. Então. Quando você vai avaliar, vê que a sensibilidade é diminuída, você pede alguns exames e tal, e descobre que ele tem uma elevação de taxa de glicose enorme, entendeu? Olha só. Tá aí, vou botar perguntinhas do público, a gente vai... tem mais um item, que o próximo item é um item que eu tive, hein, doutor? Daqui a pouquinho vamos falar dele. Adriana, um beijo pra você. Formigar ao fazer alongamento é normal? Devo parar o exercício imediatamente? Ao sentir o formigamento, seja fazendo qualquer coisa, a gente deve parar imediatamente? Na verdade, assim, se isso ocorrer esporadicamente, cai naquela história que a gente falou de ficar sentada e dobrar. Se isso ocorre sempre, sempre, é importante avaliar se não tem uma compressão mais alta. Tá? O alongamento, a hora que você alonga, você pode, no alongamento, você esticar o nervo e ele sentir. E aí dá o formigamento. Tá? Então, às vezes, é alguma postura que ela está adotando. Entendi. Se isso ocorre sempre, é uma coisa que incomoda muito, eu acho que vale a pena avaliar outras causas de formigamento. Patologia de coluna, entendeu? Existem outras causas. E outras causas outra coisa também interessante, assim, lembrando, tireoide também pode dar formigamento, né? Sério? Então, assim, tem doenças clínicas que dão formigamento e tem as doenças osteomusculares que dão formigamento, né? Então, no caso de uma tireoide que esteja aí alterada, no funcionamento meio pode em desequilíbrio, pode também. E normalmente em que região? Extremidades. Extremidades. Pé, mãos. Pode gerar. Usar muito salto pode dar formigamento? É assim, da pressão, o que eu falo para as nossas pacientes é assim, saltos de 4 a 6 centímetros não interferem muito na dinâmica da perna. Você sabe que o sangue, lembrando, o sangue volta pela contração muscular. O coração não tem papel nenhum no retorno do sangue. Existe o chamado coração venoso, que é a musculatura da panturrilha. Se você está muito alta, tá? A hora que você anda meio na pontinha do pé, essa sua bomba muscular da panturrilha não vai trabalhar de maneira adequada. Isso pode gerar sintomas. Pode gerar dor, pode gerar formigamento, pode. Tá aí, gente. Que coisa, então, né? usar o salto alto quando for uma festa, assim, ó. Mas assim, no dia a dia, tem que tomar um certo cuidado. Ou para quem tem um trabalho, assim, que precisa estar, assim, elegante nessa hora. Mas você se cuida tanto que isso acaba compensando de outros lados. Mas é sempre bom ter informação, né, doutora? É sempre bom. Vamos lá, perguntinha. Vamos para as ruas para saber o que é. Claro, homens e mulheres querem saber desse assunto. Olha lá, na tela. Às vezes eu tô em casa e do nada começa a formigar a ponta dos meus dedos. Eu tenho que me preocupar? É normal? Aí. Então, e nesse caso não foi para as ruas, não. Foi lá no São Paulo Fashion Week mesmo, que eu bem vi esse lugar aí. Nós estamos fazendo matéria bem legal. Mas funciona assim, né? Se é um formigamento que dá esporadicamente, também cai nesse... Você está numa postura, determinada postura, que pode ser uma contração do braço, e isso está, de alguma maneira, comprimindo o nervo e dá o formigamento. A hora que você muda a postura, desaparece o formigamento. Se isso é frequente, tem que investigar. Saber se não tem alteração na coluna cervical, entendeu? Porque a gente acha que problema de coluna é só de idoso, né? Mas não. Não, mas não é. Não é, de jeito nenhum. Mais uma, então, perguntinha, olha lá. Existe formigamento na nuca? Pode. Você pode ter formigamento na face, tá? Cada vez a gente vai abrindo mais, né? Existem doenças, por exemplo, uma doença que quase não se fala, hanseníase, chamada lepra. Um dos sintomas que faz que o médico investigue hanseníase é formigamento. Formigamento no rosto, formigamento na orelha, formigamento
não só nas extremidades, entendeu? Então, algumas doenças metabólicas, doenças infecciosas, podem gerar formigamento. Você sabe o que me veio na cabeça agora? Fazer a pergunta, uma pauta que a gente fez também não tem muito tempo. E aquele herpes zoster que mexe também com os nervos? Isso é muito interessante. Estou ligando o Lé com creque. O herpes zoster, para as pessoas entenderem, assim, é uma inflamação de um nervo intercostal, normalmente, tá? Pode ser em outras áreas. Mas, assim, é extremamente doloroso, E isso gera dor, formigamento, entendeu? Pode ter lesões externas também, né? Mas o principal nesse caso é a dor. Dor absurda, assim. Tem pacientes que tem que tomar tramal, tomar morfina, entendeu? Tem que internar, porque ele não suporta a dor. Como é que vai ficar, né? E assim, até para finalizando essa parte, né? Porque a gente recebeu muitas perguntas a respeito de herpes zoster, agora me lembrando. O quanto antes descobrir, identificar, então sentiu a dor, negócio esquisito, nunca teve, trata que o efeito consegue reverter. Diminui o ciclo, né? O ciclo da doença. Que é vírus, né? É vírus. Tá aí, mais uma perguntinha na tela. Formigamento é temporário ou ele pode estar relacionado a uma doença mais grave? Então, tirando os que a gente já falou, tem mais uma pra gente falar, mas está relacionado. AVC, por exemplo? Pode. Então, assim, olha que coisa interessante. A gente vai pro lado da vascular. Às vezes, um paciente, sei lá, de 60 anos, 65 anos, começa a ter um formigamento, uma diminuição de força que dá e passa. E ele não liga, tá? Mas isso pode ser aquele acidente isquêmico transitório. Você lembra? Nós falamos sobre isso? Não é o acidente vascular completo. Ele tem uma isquemia cerebral, tá? O espasmo numa artéria cerebral e dá o sintoma no membro. E aí ele tem formigamento. Tá meio fraco minha mão. E ele deixa passar. Então, assim, isso tem que ser investigado. Tá. Porque, às vezes, é uma artéria que está com uma placa que está ocluindo e você pode levar um stent e fazer uma dilatação, uma angioplastia e colocar um stent e normalizar a circulação. E evitar um acidente vascular completo, né? Certo. E hoje tem até medicamentos também que podem fazer isso quando a pessoa não tem uma condição de fazer uma cirurgia. Né? Tem vários, né? Tem vários tipos, formas de tratamento. A gente vai entrar nessa síndrome, que é a síndrome do túnel do carpo, que eu tive e, demorou para passar, doutor. É complicadinho, né? Porque, na verdade, Carol, a síndrome do túnel do carpo é um tipo de tendinite, tá? Isso tem até descrito em medicina do trabalho, né? É a chamada lesão de esforços repetitivos. Tá. Chamada, né? Lesão de esforços repetitivos. Porque para as pessoas entenderem, este nervo aqui, é o nervo mediano. Ele passa num túnel, que a parte posterior é formada pelos ossos da mão, tá? E a parte anterior é formado pelos tendões. Tá? Então, o que acontece? Se você tem uma inflamação dos tendões, inflamação igual edema, tá? Aí começa a sair uma água desse tendão, e como é uma área fechada, essa inflamação começa a comprimir o nervo, e a pessoa começa a ter formigamento. Entendi. Começa normalmente por esses dois dedos, né? O quarto e o quinto dedo. Tá. Começa de uma maneira leve, sensitiva, mais o formigamento, só que se evolui o túnel do carpo, ele pode ir para a parte motora também. Aí ele pode começar assim, a pessoa, um exemplo, ela vai pendurar uma roupa no varal, ela levanta o braço, começa, eu não aguento ficar com o braço levantado, começa a cansar, entendeu? Vai pro braço muitas vezes. Pode ter dor no braço, ela vai pegar um copo, ela sente fraqueza, eu tô com medo de cair o copo da mão, entendeu? Isso tudo pode ser túnel do carpo. Então, na verdade, até pela ilustração é bem interessante, mas eu acho que a gente pode até entender alguns momentos. No meu caso, eu tive... depois da gravidez, quando o João ainda era bem pequeno. Aí eu não sei, tem algum fundo hormonal na história? Tem relação. A gente vê túnel do carpo em gestantes, logo depois da gestação. Então, e aí assim, eu entendi, compreendi que é uma situação que você fica muito com a criança no colo, você tem a mesma posição meio que o tempo todo, tanto para ninar a criança ou para amamentar a criança. Pode gerar uma inflamação dos tendões, eu acordava todos os dias com o problema. Todos os dias com o formigamento. Você tratou clinicamente? Então, eu posso até contar como eu tratei. A gente tem aí algumas imagens no vídeo, mas eu tenho uma mãe terapeuta ocupacional que me ajudou muito, né? Que tem aí, enfim, muito esclarecimento na área e tal, mas eu acho que a fisioterapia também é quem pode cuidar muitas vezes. Tratar como uma tendinite, né? Eu tenho uma luvinha
que eu imobilizo quando eu tenho, porque eu voltei a ter depois, assim, de vez em quando, esporádico. O que acontece é assim, túnel do carpo só é cirúrgico, pode ter que operar, tá? Se é um túnel do carpo de natureza grave, grau 4, tem 4 graus, tá? O grau 4, que você tá com perda de força motora, você não consegue, perdendo o movimento da mão, aí você tem que operar. Tá. E a cirurgia é relativamente simples, é descomprimir o nervo. Você faz uma incisão pequena, daqui até aqui, e você vai soltando os tecidos e descomprime o nervo. Aí o paciente volta a recuperar a função praticamente 100%, desde que não tenha tido uma lesão irreversível, né? Porque às vezes demora muito para tratar, aí a lesão do nervo pode se tornar não totalmente reversível. Agora, vamos colocar outros casos. O meu foi no pós-gravidez, então pode ter uma relação hormonal e desse lance da mesma posição com o bebê. Agora, tenistas... o que eu acho que eu vejo mais, Carol, são pessoas que trabalham no computador. É muito comum. Porque não adianta, é direto, né? Você imagina, esse movimento... É uma tendinite, né? Você gera uma tendinite. É comum isso, né? E se a gente, a frequência é o que vai ditar o quão rápido temos que ser na ajuda. Se você fez o diagnóstico, aí você tem que tratar, porque se você não tratar, aquela inflamação dos tendões pode progredir e gerar uma compressão maior do nervo e começar a ter alterações motoras. Aí você nem vai mais conseguir digitar. E isso não tem nem relação com você ter dormido em cima do braço ou da mão. Vem, de repente... do nada. É o túnel do carpo. E é comum, né, Carol? É uma coisa, comum, né? não é uma coisa que você vê um e vê o outro daqui a um ano. Você vê muitas pessoas com formigamento, pessoas jovens, e você tem um examinho, que é um choquinho, talvez você tenha feito. Não, acabei nem fazendo. Minha mãe diagnosticou rapidinho. É aquela eletroneuromiografia, ela mostra o grau da lesão, né? Olha só que interessante. Então, vou fazer o seguinte, vou botar perguntinhas do público. Depois, se tiver alguém aqui no estúdio que tenha tido, queira contar também, a gente já esclarece. Perguntinha do público na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Paulinha, obrigada. Tenho formigamento pélvico quando fico sentada. O que pode ser? Será que ela está comprimindo aí algum nervo? Assim, vamos esclarecer. Quando você fala pélvico, dá a impressão que é alguma coisa interna. Mas lembre que o formigamento é uma sensação tátil, da pele, né? Da pele, então, o que eu consigo identificar, assim, talvez ela tenha um formigamento dessa região das nádegas, do períneo. Isso acontece, tá? E pode estar relacionado com a postura, tá? Ou com uma alteração do final da coluna, tá? Do cóccix. Tá. Por exemplo, se você tiver alguma alteração nesse finalzinho da coluna, você pode ter sintomas na região glútea e no períneo. Tá? Então isso pode estar relacionado. Então, não seria de ficar sentada muito tempo, porque senão muita gente teria. Não. Eu acho que vale a pena, se é uma coisa frequente, eu acho que vale a pena ela investigar essa parte da coluna vertebral terminal, o cóccix, né? Tá aí. Tá? Pra investigação. Mais uma perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Nice, obrigado. O formigamento está relacionado ao sobrepeso? Também pode ser considerado aí na parte metabólica que você explicou? Sim, na verdade, assim, vamos lembrar, né? A obesidade, ela dificulta o retorno do sangue, tá? E ela, de certa forma, sobrecarrega todo o organismo. Então, pode estar... Pessoas obesas, não é incomum que elas tenham formigamento. Então, está relacionado. Com peso, sim. Tá aí, pode ser um primeiro momento aí de algo. Ou até mesmo depois descobrir diabetes, coisa e tal, que também está associada a sobrepeso, né? A obesidade sobrecarrega a coluna. Que, você imagina, você era para ter 60 quilos, você tem 110, isso vai sobrecarregar a coluna vertebral. Vai forçar que as vértebras fiquem mais achatadas. Vai comprimir os nervos e vai dar os sintomas, né? Tá aí. Mais uma perguntinha, olha lá. Na tela. Beijo, Andréia, obrigada. Sinto formigamento nos pés e pernas quando faço esteira ou caminhada. É normal? Se for frequente em toda a caminhada, eu acho que também vale a pena investigar, né? Aquilo é sempre porque, aquela afinal, lógica, né? Se for uma coisa esporádica, exercício, é uma coisa que a gente pratica naturalmente, né? Você pode ter, por exemplo, em algumas atividades físicas, se você já tiver uma propensão, alguma coisa, você pode comprimir algum nervo e sentir o formigamento. Porque o formigamento está sempre, quando por problema osteomuscular, está sempre relacionado com os nervos, né? Tá. Então, se você na hora do exercício, você tem uma sobrecarga e você está comprimindo a sua vértebra mais para um lado do que para o outro, isso pode gerar algum sintoma.
A hora que você para, essa sobrecarga diminui e a vértebra volta à posição anterior, né? É meio como se a gente estivesse falando aí de uma pós-anestesia ou um momento de anestesia que dá a sensação... Horrível, né? É uma sensação horrível, vamos falar a verdade, né? Quando tá voltando da Quando tá anestesia, voltando. Né? Pode ser, é mais ou menos isso, porque mexe com o nervo também. É claro, quando você faz uma hack, você bloqueia, né, esse estímulo. Porque, na verdade, a dor vai por onde? Quem que avalia a dor? Pelos nervos. Pelos nervos, Olha né? só, Se você bloqueia os nervos, você bloqueia o estímulo da dor, né? É um dos maiores avanços da medicina, são as anestesias, né? Imagina o tempo que não tinha anestesia. Então, não é, porque a gente vai juntando uma coisa com a outra. Eu adoro isso, porque a gente dá uma pirada, né? Até para juntar os assuntos. E é mais ou menos para ter essa ideia. Então, a anestesia está diretamente ligada, inclusive, ligada com bloqueio motor, né? Motor, de dor e motor. Aí quem já tomou uma hack, já foi submetido a uma cirurgia, percebe que começa a desbloquear de baixo para cima, né? Vai sentindo os pés, mas não sente a perna. Depois sente a perna e vai ficar formigando o bumbum, Ai, né? que coisa! Todo mundo é assim, vai desbloqueando de baixo para cima. Para cima, né? Tá aí. Então, hoje, uma grande aula até pra gente fechar esse assunto. Dá tempo de mais uma pergunta, Cláudia? Na minha cara. Dá, tá bom, vai. Mais uma então pra gente fechar. Beijo, Andréia. Ah, não, essa já foi. Essa já foi. A próxima. Mais uma. Ficou bonito o desenho, hein, meninas? Não tem mais? Ok, a gente tem lá o número de seleções que temos no tempo, mas fiquem tranquilos, doutor Bessa, claro que ele volta. Quem quiser saber mais sobre o assunto, a gente pode falar aí mais focado, até mais detalhado. Eu acho que hoje deu pra passar aí por geral, né? Todos, né? Então, assim, tá sentindo, tá sendo frequente, tem que procurar ajuda, né? Aqui a gente dá a informação para que você guarde isso e saiba, puxa vida, que alerta, hein? Vou lá. Né? Vamos investigar. No final, dá tudo certo, até porque, como vimos, em todos os casos tem tratamento. Claro. Então, procure ajuda. Quem quiser saber mais, procure também o trabalho dele, o Facebook Dr. Carlos Bessa, né? Só você colocar no Facebook Dr. Carlos Bessa, você já vai encontrar. E também nas todas as redes sociais, inclusive no Instagram também, né? Dr. Carlos Bessa, ou é Clínica Bessa? Agora aqui acho que tá Bessa. Tá Bessa mesmo, né? Cirurgião vascular, sempre com a gente, sempre com essa aula maravilhosa. Muito obrigada, doutor. Um prazer. Sempre um super prazer.